Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Toca do Assis, dos irmãos franciscanos. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, tá? Inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Diversas perguntas encaminhadas, muito técnicas, tá certo? E muito interessantes. Assista até o final, tá? Que a gente vai passar informações numa linguagem simples, tá? Para que todo mundo compreenda, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Pergunta encaminhada pela Emily, tá certo? Ela pergunta se pode usar a perlita como cobertura dos vasos, né, em cima do seu substrato. Emily, não tem nada contra esse material. A perlita, ela na verdade é um mineral à base de silicatos, né? Então ela não teria problema nenhum você utilizar como material de cobertura, tá certo? Então você pode utilizar. Eu utilizo muito a casca de arroz carbonizada, tá certo? Mas principalmente devido ao forte cheiro, né, de queimado que ela tem, tá? Quando a casca é nova, tá? Ela tem esse efeito e esse cheiro, tá? Ela na verdade repele muitos insetos, então isso é bem interessante, tá certo? Mas você pode utilizar a perlita, até mesmo a vermiculita, não teria problema nenhum, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pelo João Fortunato, né? Eu estou devendo esse vídeo ainda, mas na medida do possível eu irei confeccionar e passo para vocês, tá certo? Ele pergunta se o bagaço de cana ele pode ser utilizado como ingrediente, tá certo? Na confecção do adubo biológico bocashi. Olha, João, eu acho que não há necessidade, tá certo, de você colocar esse tipo de material, porque praticamente ela é basicamente celulose e uma pequena parte de lignina, tá certo? Isso só vai, na verdade, aumentar o volume, tá certo? O volume do seu bocashi, ok? E no caso, né, do bocashi tradicional, ok? O pessoal utiliza farelos, né? E farelos contém uma grande quantidade de celulose. Então, eu acredito que esse material não vai acrescentar muita coisa, a não ser que você queira aumentar o volume, né, do seu bocashi, tá certo? Se não for por esse motivo, não tem o porquê você utilizar, né, o bagaço de cana para essa finalidade, tá certo? Ok? Essa é a minha opinião
Essa é a minha opinião sincera, tá certo? A terceira pergunta encaminhada pela Fátima, tá? Ela pergunta, ela tem um coach 14-14-14, tá certo? E ela pergunta se ela pode utilizar nas suas fruteiras, né? E outras plantas ornamentais. Olha, Fátima, você pode utilizar sim, tá certo? O coach 14-14-14, tá certo? Existem outros, né? Coaches, né? Com dosagens, digamos assim, diferenciados, né? Para cada caso, ok? Existe o coach que eu utilizo, que ela é da cor verde, né? Você pode ter uma opção maior em termos de nutrientes, tá certo? Então, você pode usar sim o 14-14-14, mas você poderia pesquisar outras formulações de outros fornecedores de coach, tá certo? Eu acho bem interessante, mas esse que você está utilizando vai te dar resultado sim, ok? Você só precisa dosar, tá certo? A quantidade. Obviamente, plantas maiores, você vai precisar colocar maior quantidade de coach, tudo bem? Ok? Então, é bom você conversar com o fornecedor, né? A pessoa que está te vendendo esses produtos, para que você tenha um pouco mais de informações sobre esses materiais, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta, né, vindo da Venezuela, né, o Jorge da Farfan, ele pergunta sobre o substrato fibra de coco verde, tá? Ele pega o fibra de coco verde, deixa 24 horas na água, depois retira e coloca em água fervente. Foi o que eu entendi, tá, Roger? E ele pergunta se esse processo poderia ser o ideal para o processamento da fibra de coco verde. Jorge, vai depender muito da fibra do coco que você tem, né? Eu não conheço, né? Mas no nosso caso, nós deixamos por mais de em torno de 10 a 15 dias a fibra do coco tá na água e a gente troca a água constantemente, ok? No final, a coloração da água não fica tão escuro como nas primeiras trocas, tá certo? Então, você poderia, se possível, utilizar, tá, o aparelho chamado condutivímetro ou exímetro, tá, para ver a salinidade final. Porque o grande problema, tá, da fibra de coco verde é a salinidade, né, que ela resulta, tá, no substrato final. Então, se você puder fazer essa medição, tá, da água, tá, desse substrato antes do seu uso, seria o ideal, tá certo? Então, essa é a grande dica que eu dou com relação a esse material. E você também pode misturar com outros materiais, né, para diminuir mais ainda a salinidade, né, ou diluir a salinidade do seu substrato, tá bom? Eu tenho vários vídeos, viu, Jorge? Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá? É só clicar e você assista os outros vídeos também, ok? A quinta pergunta é encaminhado pela Edna Mara. Obrigado, viu, Edna? Você tem acompanhado bem a gente aqui, né? Ela pergunta se o Yakult pode ser utilizado na confecção do bocashi, né, do adubo biológico. Olha, Edna, pode sim, e eu uso, tá certo? Eu uso o Yakult principalmente porque elas são bactérias, né, que conseguem, na verdade, digerir, tá, as proteínas do leite, né, deixando essa proteína na forma de aminoácidos que as plantas conseguem absorver, tá certo? Eu sim, eu tô devendo esse vídeo
sobre a confecção do bocashi e estarei, na verdade já estou processando o vídeo. Em breve nós postaremos aqui no nosso YouTube, tá certo? Nosso canal do YouTube, tá certo? Ok? Então, eu já testei inclusive com alguns outros, tá? Essas leites fermentados, tá certo? Mas o que resultou melhor, o que deu um resultado melhor foi realmente o Yakult, tá certo? Como essas pessoas, né, perguntas até da Venezuela, vocês podem encaminhar sua pergunta para a gente também. Isso ajuda muito o nosso canal. Então, se vocês tiveram dúvidas, né, dessas respostas, né, vocês podem encaminhar as suas perguntas, as suas sugestões para a gente aqui, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? Nesse canal, ok? Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Esta entidade Toca do Assis, eles acolhem pessoas necessitadas nas ruas e dão todo as necessidades desse pessoal. Então, alimento, uma estada para esse pessoal, roupas. Ajude você também com o que você puder. E ajude o nosso canal também. Tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e também, tá? Inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.